Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ingrid e esse é o Guardiãs do Lar, um projeto para mulheres que querem fazer a diferença. E hoje, no 25º dia, nós vamos falar sobre Efésios 4, 26 e 27, que diz assim: Irai-vos, mas não pequeis, que não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Então, hoje, a gente pode falar essa questão para todas as pessoas. Muitas vezes a gente fica irritada e a gente para de falar com a pessoa, por quê? Pela forma como a gente lidou com esse problema, com essa situação, com essa emoção. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as pessoas que elas descarregam o seu lixo, né, em cima das outras. Então, muitas vezes as pessoas estão descarregando o lixo em cima da gente, e nós estamos reagindo de forma muito negativa com esses lixos, né? O que é o lixo das outras pessoas? Maus tratos, palavras de difamação, reclamação, tudo aquilo que é pejorativo, que te faz mal, que te entristece. Então, essas ações, essas atitudes das outras pessoas não deveriam poder nos tirar do nosso centro, do nosso foco. Por quê? O que a pessoa faz com a gente equivale a apenas 10% de tudo que nós somos. Então, as nossas atitudes equivalem a 90% de tudo que a gente sente, que a gente vive. Então, a nossa atitude tem muito mais valor do que o que o outro faz contra nós. O que o outro faz quer dizer apenas 10%, equivale a apenas 10%. Então, como que você está lidando com as coisas que você ouve, com as coisas que fazem para você, problemas, dificuldades, muitas vezes pessoas que dificultam a nossa vida no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja com os parentes, com o pai, com mãe, com o filho, com o marido. E isso que a Bíblia fala de não se pôr o sol sobre a vossa ira é o quê? De você não ir dormir sem resolver a situação. Por quê? Conforme a gente vai deixando passar o tempo, o que isso quer dizer o sol se pôr? É virar o dia. Então, escureceu, ficou a noite, você dormiu, virou o dia e você continuou com aquele problema sem resolver, sem solução. Então, seja com uma amiga, seja com seu pai, com sua mãe, seja com alguém do seu trabalho, sempre que possível, vá e solucione a questão. Principalmente para nós que somos casadas, essa é uma situação extremamente importante, porque quando a gente deixa que situações vão se acumulando e a gente não resolve essas situações, a gente vai construindo um muro. Primeiro começam com um tijolinho, né, uma pedra de tropeço, depois vai crescendo uma barreira um pouco maior até que se torne um muro muito grande. Quando o relacionamento já começa a esfriar, quando você começa a já achar que não gosta mais do seu parceiro. E aí é um momento ideal, hoje, esse é o momento da gente identificar se nós estamos nesse ponto ou se não estamos, para estar atenta para não entrar. Então, assim, eu já cheguei nesse ponto de dormir sem falar com meu esposo. Muitas vezes eu fazia isso, eu já fiquei semanas sem falar. Então, eu sei que existem mulheres que ficam dias, semanas, quem sabe até meses, sei lá, sem falar com seu parceiro, ou sem falar com um parente, uma pessoa que você ama, às vezes uma amiga. Então, que a gente possa não deixar que essas situações quebrem a nossa paz. Já ouviram aquela frase que diz assim: você prefere ter razão ou ser feliz? Muitas vezes a gente até tem razão. Muitas vezes o outro tem razão em se irar com a gente, não é verdade? Muitas vezes a gente é quem causa os transtornos. Mas, ainda assim, é melhor o quê? É melhor ser feliz do que ter razão. Quando nós estamos buscando em Deus sermos pessoas melhores, Ele vai nos ajudando a ter mais maleabilidade, flexibilidade em lidar com as dificuldades e com os problemas. E, por exemplo, quando a gente faz a nossa parte, o outro também vai começar a ser trabalhado dessa forma. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas a minha mãe, o meu pai não merece que eu vá, fale com ele, tente resolver a situação. Ah, o meu chefe não merece. Ah, e o meu marido não merece. Ok, sim, muitas vezes as pessoas não vão merecer mesmo, muitas vezes a gente também não merece. Mas como a gente gostaria de ser tratada? E muitas vezes nós, dentro do problema, não conseguimos identificar essa situação, a gente não consegue perceber. Mas se a gente olhar de fora, que a gente está bem acostumada, né, olhar o problema, a dificuldade do outro, apontar o dedo para o outro, e a gente começar a analisar o que mais nos incomoda no outro, muitas vezes a gente está fazendo esse tipo de coisa também. Então, que a gente possa estar atenta a isso. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Um outro dia, eu deixei o meu marido trancado para fora de casa. Eu esqueci que ele estava sem a chave, tão bonitinha, eu, né? Tão querida, gente. Ai, se o meu marido não fosse de Deus. Aí, quando eu chego, está ele sentado do lado de fora, me esperando. E claro, né, ele estava muito feliz comigo, né, porque ele é tão calmo, tão paciente, né, tão querido. Aí ele, calma, deixa eu só me acalmar, não fala comigo. Ok, abri a porta, entrei e tal, mas passaram-se alguns minutos, eu não fiquei insistindo para ele falar, porque eu sabia que ele precisava do tempo dele para respirar, né, e normal, eu também provavelmente faria o mesmo, ou falaria um monte, não ia ter a paciência que ele teve, quem sabe. Mas ele teve a calma dele, passaram-se alguns minutos e a gente estava ali sentadinho juntos, tomando café da manhã, conversando e tal, e passou. E é isso. Então, às vezes, a gente faz uma tempestade num copo d'água. É claro que foi uma situação ruim, lógico que foi, mas eu não fiz de propósito, nunca faria. E isso é só um pequeno exemplo que para muitos pode ser muito grande. Alguns ficariam extremamente irritados com uma situação dessa, outros já falariam, ai, qual o problema? Nossa, enfim, gente, enfim. É só um exemplo que aconteceu na minha vida, mas na vida de vocês. Olhem para os exemplos do que tem acontecido na vida de vocês, tá? Nós somos diferentes, a nossa rotina diária é diferente, cada uma tem um modo de ver o mundo, cada marido, cada pai, cada mãe, cada filho tem um modo de ver o mundo. O que importa é, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o momento, vamos dar menos importância, menos valor. A gente já tem falado bastante sobre isso, né? Valorizar menos os problemas e as coisas ruins e valorizar mais as coisas boas, as coisas legais, as coisas interessantes. Igual nesse dia, se a gente tivesse ficado brigado, não teríamos tido um dia tão agradável. Não teríamos tomado um belo café da manhã juntos, não teríamos passado tempo de qualidade juntos. Então, que a gente possa pensar nisso. Quando acontecer alguma coisa, lembra, é melhor ter razão ou ser feliz? Eu tenho preferido ser feliz. Muitas vezes, inclusive até no trabalho, eu passo muito por isso. Com clientes, com pessoas, né? Lidar com o ser humano não é fácil. E a gente vive com pessoas e lida com pessoas o tempo inteiro. Então, cada pessoa é de um jeito, às vezes a gente aprende a lidar com um, aí tem mais dificuldade em lidar com outro, e assim vai, e a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e vai aprendendo a amar as pessoas da forma como elas são, porque assim elas também vão nos amar da forma como a gente é. Nem todos, né? Nem Cristo agradou a todos, mas a gente não tá aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus e fazer a vontade dele. Então, é ele quem nos ajuda e nos capacita a sermos melhores a cada dia, a buscarmos ser feliz e não a ter razão. É claro que muitas vezes a gente vai precisar conversar, mas às vezes é preciso dar um tempo, então a gente precisa ter sabedoria, né? É o momento de falar, é o momento de calar, é o momento de tentar resolver, é o momento de esperar. Muitas vezes a gente não vai estar preparada para resolver aquela situação. Então fale, olha, nesse momento não, me dá só um tempo, eu preciso me acalmar, preciso pensar. Vai tomar um banho, vai dar uma caminhada, vai cantar, põe um som para ouvir, uma música, enfim, o que você puder. Distrai o seu pensamento, tira o foco do problema e assim diariamente a gente vai aprendendo a lidar de forma diferente com as coisas que nos desagradam. Porque a nossa reação, 90% parte de nós e não daquilo que o outro fez para nós. Porque a mesma coisa que o outro fez para mim pode soar de forma diferente para você. Que o Senhor nos ajude mais esse dia. Em nome de Jesus, amém.